Isso muitas vezes passa a imagem de que o presidente lá tem um cofre lá na Gávea e que vem acumulando recurso lá e que a cada dia escolhe, e que escolhe para onde vai, para qual setor que vai. E essa relação, ela gera, e até boa a tua pergunta, porque ela não é somente no mercado que nos preocupa. Nós temos mais de 40 milhões de torcedores que muitas vezes interpretam dessa forma, né? Flamengo com dinheiro, por que não vai? O Flamengo não vai fazer algo que comprometa qualquer vírgula do orçamento, para não dizer qualquer número. Não tem como, nem que quiséssemos, né? A filosofia do Flamengo é essa. E isso nos preocupa, porque muitas vezes aí, seguidas as reportagens saem como se estivéssemos sobrando, nos comparando a B ou C, outro clube, e o modelo e a filosofia do Flamengo é diferente. Então, serão contratados os jogadores que nós identificarmos que serão necessários dentro de um modelo de negócio que seja possível e factível para o Flamengo. E além disso, somado a esses possíveis reforços, você vê como são as coisas, né? Duas perguntas. A pergunta anterior foi o aproveitamento da base. A outra é sobre contratação. E tudo isso a gente tem que equilibrar aqui, né? Elas não são excludentes, mas elas são importantes para nós também. Então, são questões que a gente tem que gerir no dia a dia. Mas só que fique claro, não existe, e pelo que eu saiba, não existirá dinheiro sobrando no Flamengo para isso, tá? Se a gente trouxer alguém, o torcedor pode ficar tranquilo que é porque o Flamengo vai poder cumprir. Boa tarde, gente. Você falou sobre a base, falou sobre contratações. Eu queria abordar com você também os atletas que foram emprestados e que vão retornar daqui a alguns dias. Em princípio, esses atletas eles devem ser aproveitados no Flamengo ou eles devem ter novamente empréstimo com esses clubes onde eles estavam? Eu queria saber do presidente o sentimento dele ao ver a imagem lá do Maracanã sendo furtado, enfim, pouca segurança, o estádio que seria a casa do Flamengo nesse início de temporada, ainda não é. Mas qual que foi o sentimento ao ver aquela imagem do pessoal furtando o estádio? Bom, Marcos, primeiro que o número de atletas que deveria retornar de empréstimo, ele está muito reduzido, porque todos eles já estão encaminhados, entendeu? Então é por isso que a gente adiou um pouco a apresentação. A ideia realmente é que, como eu falei no início, o elenco seja esse, com aqueles que estão por chegar. E os que estão aqui, que terminaram o ano conosco, saiam por alguma negociação vantajosa. Os de empréstimos, ou que retornariam de empréstimos, já estão sendo realocados e não teremos, a princípio, nenhum jogador desses incorporado, isso é fato, e nem tampouco aí treinando durante o período esperando o clube. Nós já atuamos durante o mês todo de dezembro, esse início de janeiro, para que não tivéssemos essa situação, esse cenário aí não teremos. Daqui mais um dia a gente atualiza vocês sobre a situação e caso a caso, né, a gente vai informando, tá bem? Mas não vamos ter nenhum tipo de treino paralelo, pelo menos é a nossa expectativa. Com relação ao Maracanã, é claro que nós estamos todos, né, extremamente consternados com essa situação. Eu, então, que fui praticamente criado dentro do velho Maracanã, morava perto, ia a todos os jogos e acompanhei todas essas reformas, né, e aperfeiçoamentos aí daquele templo do futebol, ver o que nós estamos vendo aí, né, que vocês estão noticiando aí nos últimos dias, é desolador realmente. Nós estamos em contato com o governo do estado, né, e tenho certeza que eles vão tomar uma atitude para pelo menos interromper esse processo de degradação e acelerar a questão da transferência da concessão, seja via uma nova licitação, seja via a aquisição por outro grupo da atual concessionária, ou do contrato de concessão ou da empresa. E agora, o que me preocupa mais ainda do que essa deterioração física que nós estamos vendo, será a possibilidade do Maracanã vir a ser entregue a atravessadores. E aí, nesse caso, nós vamos ter um problema muito sério no longo prazo. O Flamengo tem a solução para o Maracanã com seus parceiros, né? Nunca mais o Estado do Rio de Janeiro vai precisar botar a mão no bolso para colocar um centavo em operação e manutenção se o Maracanã for entregue a pessoas competentes e bem intencionadas. E eu tenho certeza que o Flamengo é a solução para isso, né? Flamengo
com seus parceiros, incluindo aí o Fluminense. Então, né, te respondendo é isso. Estou muito preocupado com o presente do Maracanã, mas mais preocupado ainda com o futuro. Olá, boa tarde a todos. Presidente, o senhor abriu a coletiva dizendo bem-vindos à nossa nova casa. A gente sabe que houve uma mudança no planejamento do Flamengo por conta da tragédia que envolveu a Chapecoense, mas hoje o Flamengo pode fazer sua pré-temporada em casa, no Ninho do Urubu. Queria que o senhor falasse um pouco desse sentimento, o que é não ter que sair do Rio de Janeiro, poder fazer toda a preparação para uma temporada aqui mesmo, no seu CT. Não, é um sentimento de muito orgulho, de muita satisfação. Eu estava agora mesmo, quando eu conversei com os jogadores, eu estava lembrando do dia que eu vim me apresentar aos jogadores no início de janeiro de 2013, recém-eleito, e tinha que conversar com os jogadores num ambiente absolutamente precário, né, em que você não tinha condições adequadas, né, de treinamento, e com os jogadores, o clube devendo 3, 4 meses de salário aos jogadores. Felizmente hoje nós estamos numa situação em que jogador nenhum pode reclamar, em que nós damos condições de tranquilidade, tanto do ponto de vista de segurança de pagamento, quanto de oferecer a eles o que existe melhor em termos de instalação física, de possibilidade de tratamento médico, de desenvolvimento do seu desempenho, da sua performance dentro de campo, fora do campo. E é muito gratificante, né, poder estar começando a pré-temporada de 2017 nesse novo centro de treinamento aqui, que custou tanto esforço aqui a todos nós rubro-negros. Presidente, recentemente o Flamengo divulgou umas fotos lá das reformas no estádio na Ilha. Queria saber do senhor se já está confirmado onde o Flamengo vai jogar nesse início de temporada. A gente leu algumas notícias nos últimos dias que a estreia poderia ser em Natal, depois na Primeira Liga em Brasília. Isso já está definido? É bem possível que isso aconteça, porque nós temos, né, a gente espera que neste ano o Flamengo tenha 2 casas, né? O Maracanã, se tudo der certo, né, e for encontrada uma boa solução aí para nós torcedores e para o contribuinte do povo do estado do Rio de Janeiro, né, teremos o Maracanã e teremos a Ilha também como, vamos dizer, a nossa segunda casa. Um estádio que vai ficar muito bonito, vai ficar aconchegante, condições excelentes, né, de gramado, de vestiários, de conforto para quem for lá assistir os jogos, para jogos até 21 mil espectadores. Agora, muito provavelmente no início da temporada, nem o Maracanã nem a Ilha estarão prontos. A gente espera que a Ilha esteja totalmente concluída no final de fevereiro, né, na segunda quinzena de fevereiro, e o Maracanã, né, só deu estádio, né? Então, quem sabe por aí também a gente já possa sonhar em fazer os primeiros jogos no Maracanã. Então, até lá nós vamos ter que jogar fora do Rio mesmo. Então, tudo indica que a estreia do Flamengo no Carioca, no dia 29 contra o Boa Vista, será em Natal, né? Já houve a concordância do próprio Boa Vista. Então, estamos só aguardando aí os últimos detalhes. E também tudo indica que a estreia do Flamengo na Primeira Liga, no dia 15 de fevereiro, contra o Grêmio, será efetivamente em Brasília, mas também estamos trabalhando, né, para poder confirmar isso para vocês definitivamente. Presidente, aqui, sua direita, por favor. Antes desse início do Campeonato Carioca, tem toda aquela questão que envolve as cotas de televisão, todo aquele processo que vem desde o ano passado, que o Flamengo teria seu ponto de vista, a federação tem outro tipo de ponto de vista. Como está essa situação e abrindo a possibilidade dos jogos sem transmissão, como o Flamengo vê essa possibilidade, os patrocinadores do Flamengo enxergam isso, alguns jogos sem transmissão na TV aberta, possivelmente, como o Flamengo está enxergando essa situação? Olha, não é o ideal, é claro que, né, o Flamengo espera que tudo isso, todas essas negociações sejam concluídas da melhor maneira possível, mas é nossa obrigação defender os interesses do Flamengo, né, dos seus sócios, dos seus torcedores. Então, hoje ainda não fechamos nenhum acordo. Se o campeonato começasse hoje,
Vocês teriam que fazer que nem eu fazia quando eu era garoto, que tinha que ouvir ou ia ao Maracanã, eu ia sempre, ou então ouvir pelo radinho de pilha. Mas vamos torcer para que a gente consiga chegar num acordo e poder jogar normalmente em condições que sejam boas para os dois lados. O Rodrigo, você falou sobre o jogador dentro do elenco do Flamengo, né, saindo se só se for algo vantajoso, né? Vantajoso até pode ser efetuada uma negociação para vir outro jogador, né? Claro. Vantajoso permite isso. O Flamengo tem um número talvez excessivo, não sei se vocês consideram assim, de estrangeiros, né? Com a vinda, né, possivelmente do Romulo, o Cuéllar é um jogador que poderia entrar numa negociação, por exemplo, com o Atlético Nacional, né, supondo isso, na vinda do Berril ou outro negócio. Não digo como moeda de troca, mas algo que seja vantajoso. Então, cada caso vai ser avaliado, mas a vinda do Romulo não significa necessariamente a saída do Cuéllar ou quem quer que seja. Volto a dizer, esses que aqui estão só vão sair se for algo importante. Vamos mudar até o termo interessante para o clube e para o próprio atleta. Não tivemos nenhuma consulta, também a gente observou aí o nome do Cuéllar como sendo citado, Mancoelho e tal, porque é a tendência natural que quando você vê um número de 6, né? Mas todos vocês sabem que nós podemos ter o número que quisermos de estrangeiros e pela súmula nos campeonatos nacionais de 5, né? Então é algo que nesse momento não nos preocupa, eles vão fazer a pré-temporada. O bom é que o Flamengo tem bons ativos hoje, né? Jogadores que certamente são valorizados e despertam interesse em outras equipes. Isso é o que mais vale pra gente. Se surgir algum tipo de interesse, vamos nos reunir, vamos sentar e vamos ver se for bom para todo mundo. Não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido. Rodrigo, só para esclarecer, com essa lesão do Thiago Santos, obrigatoriamente, a gente sabe que não existe o fechar elenco, mas obrigatoriamente com a chegada do Romulo, essa lesão do Thiago Santos, o Flamengo vai ao mercado mesmo para contratar 2 atacantes, está Batida, Marcelo Batida, né? O que o Flávio disse é que é nossa intenção de trazer, podendo por conta disso haver um segundo, mas vai ter que ser uma questão de oportunidade, vai ter que ser uma questão de avaliação. Daqui a pouco, quem sabe esse outro atacante não pode ser até da base também, né? Por que não? Isso é o que a gente vai avaliar. Presidente, aqui. Queria que você falasse qual foi, o que os jogadores acharam hoje aí. Foi o primeiro contato de muitos com o CT, com o modo profissional. Ficaram satisfeitos? Como é que foi a sua conversa com os jogadores? Não, foi muito boa, é claro, e não só os jogadores, né? Nós temos orgulho de dizer que todas as pessoas que visitaram o CT, conselheiros, vocês da imprensa, jogadores, estão todos muito bem impressionados, né, com a qualidade das instalações e, né, todos os jogadores com quem eu conversei estão muito animados aí para começar a trabalhar. Obrigado, presidente. Rodrigo, Godinho, obrigado a todos. Tá aí, portanto, entrevista coletiva do departamento do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do departamento de futebol do clube, né? O Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o diretor executivo Rodrigo Caetano. Vamos começar pelo final, porque abri aqui com a informação da possibilidade do Cuéllar ser envolvido numa troca com o Berril. Porque o Cuéllar é um jogador que tem mercado na Colômbia, jogador que já passou, inclusive, pela seleção colombiana. A verdade é que não encaixou no Flamengo, tanto é que o jogador foi preterido, o torcedor não gosta. Mas os treinadores do Flamengo, todos que passaram pelo Flamengo nessa gestão, gostam do Márcio Araújo. E por isso o Márcio Araújo tem moral e tem respeito no grupo, pela utilidade dele, segundo os treinadores. E o Cuéllar, olha, a informação que eu recebi ontem é essa. É uma possibilidade, sim, de ser envolvido numa troca pelo Berril. E agora o Rodrigo Caetano fechou a entrevista, dizendo, vamos até aqui na íntegra para a gente não cometer nenhum equívoco. Rodrigo responde, enfim, cada caso vai ser avaliado, mas a vinda do Romulo não significa necessariamente a saída do Cuéllar. Os que aqui estão só vão sair se for interessante para o clube e para o próprio atleta. Para o próprio atleta, como ele mesmo se refere,
o Coelhar não acharia ruim jogar pelo Atlético Nacional, campeão da Libertadores, voltando para o país dele. Quer dizer, bate com a informação que eu tenho. Daqui a pouquinho é uma negociação viável. Qual é a posição do Coelhar? Volante. Já tem muita gente para esse setor no Flamengo, concorda? E tá chegando outro. Tá chegando o Rômulo, perfeito. O Flamengo tá precisando do que nesse momento? Atacante. Que caia pela... Vem e agora com a lesão do Thiago Santos, a gente acompanhou na entrevista, pode vir o segundo atacante. Perfeito. Então são dois. São dois. Um deles caindo pela ponta. Que é onde o Berril, que joga muita bola, atua. Se sair, olha, Berril, Diego... Berril é bom, hein? Guerreiro? Meu Deus do céu, que timaço. O Berril é bom jogador. Bom de bola. Vou falar pra vocês, atacante de lado de campo grande, forte fisicamente, sabe fazer gol. Vai pra cima. E ainda deu aquele grito na cabeça, no jogador do goleiro lembra aquele jogo lá do Rosário, time argentino? Do do Rosário Central? O goleiro estava infernizando a vida dele, deu um grito na cabeça, o cara ficou louco, arrumou uma confusão. Esse Berril é bom. Ele dá certo em qualquer... Ele joga, na minha opinião, modesta opinião, ele joga em qualquer time do Brasil hoje. Qualquer time, até no Palmeiras. Ele joga em qualquer time do Brasil, mesmo com o Palmeiras, com todos os jogadores que contratou, Berril joga na beirada, entrando por dentro. E pode jogar de centroavante também. E um jogo seria suficiente para cair nas graças da torcida rubro-negra. O Berril é o Marcelo Cirino no auge, no bom momento. O Marcelo Cirino também é um atacante de força, de velocidade. Informação sobre o Fernandinho, que a gente também acompanhou na coletiva, tem essa possibilidade, eu falei antes. O Fernandinho está liberado, o Grêmio liberou ele para conversar com o Flamengo. Essa conversa deve acontecer, especialmente com o Caetano, amanhã. O salário dele é R$350 mil por mês. O Grêmio está contando que o Flamengo pague 70% do salário para o Fernandinho ficar no rubro-negro. Ele não aceitou a reapresentação, o Grêmio liberou. O Renato Gaúcho queria o Fernandinho, mas o Bolzan não é muito fã dele, como também não é fã do Barcos, que acabou indo para a LDU. Voltando, né, para a LDU. Aliás, foi muito bem o Barcos jogando na LDU, campeão da Libertadores, né? Ele estava no título? Não, chegou depois, né? Chegou depois. 2009. Mas teve uma bela passagem na LDU, né, o Barcos. De lá ele saiu para o Palmeiras. É isso mesmo, Pascoal. Boa lembrança, é isso mesmo. Foi muito bem lá na LDU em Quito. Vai jogar na altitude, hein, o Barcos. Vamos lá, outra questão aí da coletiva que me chamou a atenção. O Rodrigo Bueno completou aí com a situação do Fernandinho. Leandro Damião. Tem contrato até agosto. Antes, né, eu via mais também segurança, via mais convicção na diretoria do Flamengo em bancar esse jogador até o fim do contrato. Agora já tem esse discurso aí de que se for bom pro jogador e bom pro clube... Ele fez 2 gols de pênalti. E aí, hein? Vai ter que fazer a reposição, porque assim, trouxeram o Leandro Damião por quê? Porque o Guerreiro está toda hora na seleção do Peru. Você tem o Viseu, se um jogador está suspenso ou se machuca, você tem que ter uma outra opção. Você tem que ter 3 opções. E vamos combinar aqui, até para a gente explicar aqui, né, Quesada? A gente já falou sobre isso, inclusive com o Rodrigo Caetano no Rodada Fox. Houve o planejamento justamente por esses motivos aí que você listou. E outra, o Flamengo imaginava, e não há nada de mal nisso, é muito natural, imaginava que poderia perder o Guerreiro na janela do ano passado, da metade do ano passado. Exato. E por isso já se armou, já se reforçou com o Leandro Damião, para ter a segunda opção ali, né? Para disputar 2 competições. Exato. Claro, ninguém imaginaria o Flamengo eliminado pelo Palestino na Sul-Americana. Mas não faltou planejamento, né? Não, precaução. Você pode até discutir se era o Leandro Damião ou não, aí é uma análise técnica. É uma coisa, mas o Flamengo fez certo em suprir uma necessidade pensando numa possível saída do Guerreiro. Só que a gente está falando dessa janela de janeiro, num piscar de olhos, daqui a pouco chega a janela da metade do ano. E aí dá para garantir que o Guerreiro fique? Que de repente o Viseu não seja negociado? Que o próprio Leandro Damião não tenha uma proposta? Então eu acho que esse assunto que você linkou aí, ele é muito importante. Se o Flamengo considera que não dá para esticar o contrato do Leandro Damião até o final da temporada, que já comece a pensar num outro camisa 9 para suprir uma possível ausência ou do Guerreiro ou coisa do tipo. Se o Viseu jogar 5 partidas no time do Flamengo, ele vai abrir uma grande porta internacional. Todas as vezes que esse rapaz entrou no time do Flamengo, ele correspondeu. Ou ele fez gol,
ele jogou bem e ele se destacou. Eu tô achando que o Leandro Damião está bloqueando o Viseu no Flamengo. Você acha isso também, Marco de Vargas? Você apostaria nesse jogador, Felipe Viseu? Viseu, claro. Tá ali, tá à disposição. Não precisa fazer mais nada. Eu acho que é bobagem ficar correndo atrás aí de gente que possa não resolver o problema. Tem que colaborar ou contar com a colaboração de quem está ali à disposição. Felipe Viseu pode sim dar um bom retorno para o torcedor do Flamengo, caso seja mais aproveitado. E eu estou com o Pascoal nessa aí. Se abrir uma janelinha aí para o Viseu, daqui a pouco vai ter gente correndo atrás dele. Bom, vamos lá. A gente sabe, né, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello já disse aqui no Bom Dia Fox, inclusive, em entrevista ao Bom Dia Fox, que a ideia dele é estrear na Libertadores contra o São Lourenço dia 8 de março na ilha, né? Vamos ver, o estádio já está em reforma. Como é que é? Ilha da Nação, né? Por enquanto mas Por enquanto é Ilha da Nação. Está perto do name rights, né? O presidente Eduardo Bandeira ontem, no Roda da Fox, confirmou o interesse de vender, de tentar a venda dos name rights. Rapaz, ter um outro você nome. já imaginou, só um parênteses aqui, você já imaginou, Pascoal, você já imaginou o Flamengo num estádio tampão provisório na Ilha do Governador, um estádio para 20 mil, 25 mil torcedores, conseguiu name rights antes do Corinthians e sua fabulosa arena, Pascoal? Eu estava esperando você chegar nesse ponto. Mas você já imaginou essa situação? Olha, e parece que vai, hein? O Flamengo está muito bem encaminhado para anunciar o name rights da arena, hein? Só que existem situações muito peculiares nesses dois casos, né? A gente tem que... Se for o caso, a gente pode aqui elencar todas as situações, mas eu acho que o Flamengo está muito mais próximo porque não tem tanto imbróglio. O pacote não é tão pesado quanto o pacote do Corinthians com a construtora, com a norma, como é que foi feito, que entregou, mas não entregou completo, falta completar a obra, tem mais de tantos milhões para completar a obra. Se você parar para pensar, olha, é um pacote pesado. Acho que o Flamengo pode vender antes, sem dúvida nenhuma. Mas eu tinha certeza que você ia chegar nesse ponto. Eu estava esperando a conclusão. Vem logo na cabeça, né? Que a gente está vendo o Corinthians está perto de anunciar o name rights há mais ou menos 1 ano e meio. Semana que vem. Não. Desde a Copa do Mundo, né? inauguração do estádio. Desde a inauguração do estádio. Rapaz. Desde a inauguração do estádio vai ser semana que vem. Semana que vem. Olha aí, ó, imagens da Ilha da Nação, já com gramado, hein? Tá um tapetinho ali, pelo menos na imagem parece um tapete. Essa aí é a casa provisória do Flamengo. O Flamengo tem contrato de 3 anos com a Arena. Essa aí é a casa, o estádio Luso Brasileiro, a casa da Portuguesa do Rio de Janeiro, que o Flamengo está reformando. Serviu de casa para o Botafogo, né, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flamengo tem história aí, né? O primeiro gol de goleiro da história, o Birajara fez aí no velho Morro dos Ventos Uivantes. Rapaz, você sabe... O Flamengo 2, Foi Madureira aí 0. também, PVC, foi aí também que o Tevez se apresentou ao antigo presidente do Flamengo, que disse que não conhecia quem era o Márcio Braga. Tá lembrado Tevez, disso? Não sei quem é não. Aí o Tevez acabou com o jogo, liquidou a fatura. 6x1 do São Paulo aí também, naquele mesmo ano, 2005. No mesmo ano. Perdeu de 6x1. Peraí, pra gente arrematar aqui de Flamengo, o Flamengo projeta, né, o presidente Eduardo Bandeira de Mello projeta estrear na Libertadores dia 8 de março, aí, ó, nesse estádio, na Ilha do Governador. Agora, deixou claro ali, o presidente Rubens Lopes já tinha dito aqui na segunda-feira, né, que iria deferir o pedido do Flamengo, se o Boa Vista não se opusesse, a jogar em Natal. Então agora o Boa Vista concordou, a estreia será em Natal no Campeonato Estadual. E na Primeira Liga contra o Grêmio, Brasília. E eu vou repetir, refazer minha frase. O Flamengo tem história positiva nesse estádio aí, onde houve o primeiro gol de goleiro da história, o Birajara fez no 2x0 do Flamengo contra o Madureira em 1970. Sabia que tá fininho o Birajara? Eu fiz uma matéria tem uns 2 anos já. Fui na Gávea fazer uma matéria lá, um evento que teve no Dia das Crianças. E alguns ex-jogadores participaram, né, da festa, junto com pequenos sócios do Flamengo. Enfim, o Birajara estava lá. Tá fininho o Birajara, legal, foi legal reencontrá-lo. Luciano, e outra coisa durante a entrevista, discutir com o Conselho o aumento de dinheiro para se investir no futebol. Olha só. É um negócio muito interessante, né? Porque poderia apenas na canetada, né? Estou usando muito esse termo, mas o presidente lá resolveu falar, vamos comprar e tal. Não. Conversar com o Conselho do Flamengo para justamente deixar todas as contas bonitinhas, aí o Conselho saber exatamente
e discutir exatamente se é possível investir mais no futebol do que se está se projetando nessa temporada. Acho muito legal essa administração e a preocupação do Bandeira e dos aliados dele com a coisa financeira, da grana do Flamengo. Isso é administrar. Né? Isso é administrar. Se o Flamengo chegar na final da Libertadores e não puder usar o Maracanã, por alguma razão, tem várias, onde ele jogaria? Pacaembu é logo ali. O Pacaembu é a partir das oitavas de final. Olha, vamos imaginar, vamos acreditar que o Maracanã estará aberto, né? A gente não pode pensar em outra situação para o Maracanã. Não pode continuar do jeito que está. E acredito que já na semana que vem a gente tenha avanços com relação ao Maracanã. Vamos para um rápido intervalo? Primeiro aqui no Expediente Futebol, você já viu aí, né? Um resumo do dia do Palmeiras, todas as negociações envolvendo aí reforços no Palmeiras, renovação também de patrocínio do Palmeiras, investimentos no futebol e mostramos ao vivo entrevista coletiva do Departamento de Futebol do Flamengo. E o Expediente continua, vai até às 8 da noite, tem muito assunto pra gente, como protege da torcida do Corinthians na representação hoje dos jogadores, hein? É o que a gente vai tratar depois do intervalo. O site Gávea News, parceira do canal Fla Tudo, está fazendo uma promoção. Você gostaria de receber as notícias do Flamengo em seu WhatsApp e ainda concorrer a prêmios? Dia 5 de fevereiro haverá o sorteio de uma camisa do Flamengo. É totalmente gratuito. Para participar, acesse o link na descrição. Ou do contrato de concessão ou da empresa. E agora, o que me preocupa mais ainda do que essa deterioração física que nós estamos vendo, será a possibilidade do Maracanã vir a ser entregue a atravessadores. E aí, nesse caso, nós vamos ter um problema muito sério no longo prazo. O Flamengo tem a solução para o Maracanã com seus parceiros, né? Nunca mais o Estado do Rio de Janeiro vai precisar botar a mão no bolso para colocar um centavo em operação e manutenção se o Maracanã for entregue a pessoas competentes e bem intencionadas, e eu tenho certeza que o Flamengo é a solução para isso, né? Flamengo com seus parceiros, incluindo aí o Fluminense. Então, né, te respondendo é isso, estou muito preocupado com o presente do Maracanã, mas mais preocupado ainda com o futuro. Olá, boa tarde a todos. Presidente, o senhor abriu a coletiva dizendo bem-vindos à nossa nova casa. A gente sabe que houve uma mudança no planejamento do Flamengo por conta da tragédia que envolveu a Chapecoense, mas hoje o Flamengo pode fazer sua pré-temporada em casa, no Ninho do Urubu. Queria que o senhor falasse um pouco desse sentimento, porque não ter que sair do Rio de Janeiro, poder fazer toda a preparação para uma temporada aqui mesmo, no seu CT. Não, é um sentimento de muito orgulho, de muita satisfação. Eu estava agora mesmo, quando eu conversei com os jogadores, eu estava lembrando do dia que eu vim me apresentar aos jogadores no início de janeiro de 2013, recém-eleito, e tinha que conversar com os jogadores num ambiente absolutamente precário, né, em que você não tinha condições adequadas, né, de treinamento, e com os jogadores, o clube devendo 3, 4 meses de salário aos jogadores. Né? Felizmente hoje nós estamos numa situação em que jogador nenhum pode reclamar, e nós damos condições de tranquilidade, tanto do ponto de vista de segurança de pagamento, quanto de oferecer a eles o que existe melhor em termos de instalação física, de possibilidade de tratamento médico, de desenvolvimento do seu desempenho, da sua performance dentro de campo, fora do campo. E é muito gratificante, né, poder estar começando a pré-temporada de 2017 nesse novo centro de treinamento aqui, que custou tanto esforço aqui a todos nós rubro-negros. Presidente, recentemente o Flamengo divulgou umas fotos lá das reformas no estádio na Ilha. Queria saber do senhor se já está confirmado onde o Flamengo vai jogar nesse início de temporada. A gente leu algumas notícias nos últimos dias que a estreia poderia ser em Natal, depois na Primeira Liga em Brasília. Isso já está definido?
É bem possível que isso aconteça porque nós temos, né, a gente espera que neste ano o Flamengo tenha duas casas, né, o Maracanã, se tudo der certo, né, e for encontrada uma boa solução aí para nós torcedores e para o contribuinte do povo do estado do Rio de Janeiro, né, teremos o Maracanã e teremos a Ilha também como, vamos dizer, a nossa segunda casa, um estádio que vai ficar muito bonito, vai ficar aconchegante, condições excelentes, né, de gramado, de vestiários, de conforto para quem for lá assistir os jogos, para jogos até 21 mil espectadores. Agora, muito provavelmente no início da temporada, nem o Maracanã nem a Ilha estarão prontos. A gente espera que a Ilha esteja totalmente concluída no final de fevereiro, né, na segunda quinzena de fevereiro, e o Maracanã, né, só Deus sabe, né? Então, quem sabe por aí também a gente já possa sonhar em fazer os primeiros jogos no Maracanã. Então até lá nós vamos ter que jogar fora do Rio mesmo, então tudo indica que a estreia do Flamengo no Carioca, no dia 29 contra o Boa Vista, será em Natal, né? Já houve a concordância do próprio Boa Vista, então estamos só aguardando aí os últimos detalhes. E também tudo indica que a estreia do Flamengo na Primeira Liga, no dia 15 de fevereiro, contra o Grêmio, será efetivamente em Brasília, mas também estamos trabalhando, né, para poder confirmar isso para vocês definitivamente. Presidente, aqui, sua direita, por favor. Antes desse início do Campeonato Carioca, tem toda aquela questão que envolve as cotas de televisão, todo aquele processo que vem desde o ano passado, que o Flamengo teria seu ponto de vista, a federação tem outro tipo de ponto de vista. Como está essa situação e abrindo a possibilidade dos jogos sem transmissão, como o Flamengo vê essa possibilidade, os patrocinadores do Flamengo enxergam isso, alguns jogos sem transmissão na TV aberta, possivelmente, como o Flamengo está enxergando essa situação? Olha, não é o ideal, é claro que, né, o Flamengo espera que tudo isso, todas essas negociações sejam concluídas da melhor maneira possível, mas é nossa obrigação defender os interesses do Flamengo, né, dos seus sócios, dos seus torcedores. Então, hoje ainda não fechamos nenhum acordo. Se o campeonato começasse hoje, né, vocês teriam que fazer que nem eu fazia quando eu era garoto, que tinha que ouvir né, ou ia ao Maracanã, eu ia sempre, né, ou então ouvir pelo radinho de pilha. Mas vamos torcer para que a gente consiga chegar num acordo e poder jogar normalmente em condições que sejam boas para os dois lados. O Rodrigo, você falou sobre o jogador dentro do elenco do Flamengo, né, saindo só se for algo vantajoso, né? Vantajoso até pode ser efetuada uma negociação para vir outro jogador, né? Claro. Vantajoso permite isso. O Flamengo tem um número talvez excessivo, não sei se vocês consideram assim, de estrangeiros, né? Com a vinda, né, possivelmente do Romulo, o Cuejar é um jogador que poderia entrar numa negociação, por exemplo, com o Atlético Nacional, né, supondo isso, na vinda do Berril ou outro negócio. Não digo como moeda de troca, mas algo que seja vantajoso. Então, cada caso vai ser avaliado, mas a vinda do Romulo não significa necessariamente a saída do Cuejar ou quem quer que seja. Volto a dizer, esses que aqui estão só vão sair se for algo importante. Vamos mudar até o termo interessante para o clube e para o próprio atleta. Não tivemos nenhuma consulta, também a gente observou aí o nome do Cuejar como sendo citado, Mancoelho e tal, porque é a tendência natural que quando você vê um número de 6, né? Mas todos vocês sabem que nós podemos ter o número que quisermos de estrangeiros e pela súmula nos campeonatos nacionais de 5, né? Então é algo que nesse momento não nos preocupa, eles vão fazer a pré-temporada. O bom é que o Flamengo tem bons ativos hoje, né? Jogadores que certamente são valorizados e despertam interesse em outras equipes. Isso é o que mais vale pra gente. Se surgir algum tipo de interesse, vamos nos reunir, vamos sentar e vamos ver se for bom para todo mundo. Não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido. Rodrigo, só para esclarecer, com essa lesão do Thiago Santos, obrigatoriamente, a gente sabe que não existe o fechar elenco,
Mas obrigatoriamente com a chegada do Romo, essa lesão do Thiago Santos, o Flamengo vai ao mercado mesmo para contratar 2 atacantes, está Batida, Marcelo Batida, né? O que o Flávio disse é que é nossa intenção de trazer, podendo por conta disso haver um segundo, mas vai ter que ser uma questão de oportunidade, vai ter que ser uma questão de avaliação. Daqui a pouco, quem sabe esse outro atacante não pode ser até da base. Por mês, o Grêmio está contando que o Flamengo pague 70% do salário para o Fernandinho ficar no rubro-negro. Ele não aceitou a reapresentação, o Grêmio liberou. O Renato Gaúcho queria o Fernandinho, mas o Bolzan não é muito fã dele, como também não é fã do Barcos, que acabou indo para a LDU. Voltando, né, para a LDU. Aliás, foi muito bem o Barcos jogando na LDU, campeão da Libertadores, né? Ele estava no título? Não. Chegou depois, né? Chegou depois. 2009. Mas teve uma bela passagem na LDU, né? O Barcos. De lá ele saiu para o Palmeiras. É isso mesmo, Pascoal. Boa lembrança, é isso mesmo. Foi muito bem lá na LDU em Quito. Vai jogar na altitude, hein? O Barcos. Vamos lá, outra questão aí da coletiva que me chamou a atenção. O Rodrigo Bueno completou aí com a situação do Fernandinho. Leandro Damião. Tem contrato até agosto. Antes, né, eu via mais também segurança, via mais convicção na diretoria do Flamengo em bancar esse jogador até o fim do contrato. Agora já tem esse discurso aí de que se for bom pro jogador e bom pro clube... Ele fez 2 gols de pênalti. E aí, hein? Vai ter que fazer a reposição, porque assim, trouxeram o Leandro Damião por quê? Porque o Guerreiro tá toda hora na seleção do Peru. Você tem o Viseu, se um jogador está suspenso ou se machuca, você tem que ter uma outra opção. Você tem que ter 3 opções. E vamos combinar aqui, até para a gente explicar aqui, né, Quesada? A gente já falou sobre isso, inclusive Sim. com o Rodrigo Caetano no Rodada Sim. Fox. Houve o planejamento justamente por esses motivos aí que você listou. E outra, o Flamengo imaginava, e não há nada de mal nisso, é muito natural, imaginava que poderia perder o Guerreiro na janela do ano passado, da metade do ano passado. Exato. E por isso já se armou, já se reforçou com o Leandro Damião, para ter a segunda opção ali, né? Para disputar 2 competições. Exato. Claro, ninguém imaginaria o Flamengo eliminado pelo Palestino na Sul-Americana. Mas não faltou planejamento, né? Não, precaução. Você pode até discutir se era o Leandro Damião ou não, aí é uma análise técnica. É uma coisa, mas o Flamengo fez certo em suprir uma necessidade pensando numa possível saída do Guerreiro. Só que a gente está falando dessa janela de janeiro, num piscar de olhos, daqui a pouco chega a janela da metade do ano. E aí dá para garantir que o Guerreiro fique? Que de repente o Viseu não seja negociado? Que o próprio Leandro Damião não tenha uma proposta? Então eu acho que esse assunto que você linkou aí, ele é muito importante. Se o Flamengo considera que não dá para esticar o contrato do Leandro Damião até o final da temporada, que já comece a pensar num outro camisa 9 para suprir uma possível ausência ou do Guerreiro ou coisa do tipo. Se o Viseu jogar 5 partidas no time do Flamengo, ele vai abrir uma grande porta internacional. Todas as vezes que esse rapaz entrou no time do Flamengo, ele correspondeu. Ou ele fez gol, ou ele jogou bem e ele se destacou. Eu tô achando que o Leandro Damião está bloqueando o Viseu no Flamengo. Você acha isso também, Marco de Vargas? Você apostaria nesse jogador, Felipe Viseu? Viseu, claro. Tá ali, tá à disposição, não precisa fazer mais nada. Eu acho que é bobagem ficar correndo atrás aí de gente que possa não resolver o problema. Tem que colaborar ou contar com a colaboração de quem está ali à disposição. Felipe Viseu pode sim dar um bom retorno para o torcedor do Flamengo, caso seja mais aproveitado. E eu estou com o Pascoal nessa aí. Se abrir uma janelinha aí para o Viseu, daqui a pouco vai ter gente correndo atrás dele. Bom, vamos lá. A gente sabe, né, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello já disse aqui no Bom Dia Fox, inclusive, em entrevista ao Bom Dia Fox, que a ideia dele é estrear na Libertadores contra o São Lourenço dia 8 de março na ilha, né? Vamos ver, o estádio já está em reforma. Como é que é? Ilha da Nação, né? Por enquanto mas por enquanto é Ilha da Nação. Está perto do name rights, né? O presidente Eduardo Bandeira ontem, no Rodada Fox, confirmou o interesse de vender, de tentar a venda dos name rights. Rapaz, ter um outro nome. Já imaginou, só um parênteses aqui, você já imaginou, Pascoal, você já imaginou o Flamengo num estádio tampão provincial? Isso muitas vezes passa a imagem de que o presidente lá tem um cofre lá na Gávea e que vem acumulando recurso lá e que a cada dia escolhe,
e que escolhe para onde vai, para qual setor que vai. E essa relação, ela gera, e até boa a tua pergunta, porque ela não é somente no mercado que nos preocupa. Nós temos mais de 40 milhões de torcedores que muitas vezes interpretam dessa forma, né? Flamengo com dinheiro, por que não vai? O Flamengo não vai fazer algo que comprometa qualquer vírgula do orçamento, para não dizer qualquer número. Não tem como, nem que quiséssemos, né? A filosofia do Flamengo é essa. E isso nos preocupa, porque muitas vezes aí, seguidas as reportagens saem como se estivéssemos sobrando, nos comparando a B ou C, outro clube, e o modelo e a filosofia do Flamengo é diferente. Então, serão contratados os jogadores que nós identificarmos que serão necessários dentro de um modelo de negócio que seja possível e factível para o Flamengo. E além disso, somado a esses possíveis reforços, você vê como são as coisas, né? Duas perguntas. A pergunta anterior foi o aproveitamento da base. A outra é sobre contratação. E tudo isso a gente tem que equilibrar aqui, né? Elas não são excludentes, mas elas são importantes para nós também. Então, são questões que a gente tem que gerir no dia a dia. Mas só que fique claro, não existe, e pelo que eu saiba, não existirá dinheiro sobrando no Flamengo para isso, tá? Se a gente trouxer alguém, torcedor pode ficar tranquilo que é porque o Flamengo vai poder cumprir. Boa tarde, gente. Você falou sobre a base, falou sobre contratações. Eu queria abordar com você também os atletas que foram emprestados e que vão retornar daqui a alguns dias. Em princípio, esses atletas eles devem ser aproveitados no Flamengo ou eles devem ter novamente empréstimo com esses clubes onde eles estavam? E queria saber do presidente o sentimento dele ao ver a imagem lá do Maracanã sendo furtado, enfim, pouca segurança, o estádio que seria a casa do Flamengo nesse início de temporada, ainda não é. Mas qual que foi o sentimento ao ver aquela imagem do pessoal furtando o estádio? Bom, Marcos, primeiro que o número de atletas que deveria retornar de empréstimo, ele está muito reduzido, porque todos eles já estão encaminhados, entendeu? Então é por isso que a gente adiou um pouco a apresentação. A ideia realmente é que, como eu falei no início, o elenco seja esse, com aqueles que estão por chegar. E os que estão aqui, que terminaram o ano conosco, saiam por alguma negociação vantajosa. Os de empréstimos, ou que retornariam de empréstimos, já estão sendo realocados e não teremos, a princípio, nenhum jogador desses incorporado, isso é fato, e nem tampouco aí treinando durante o período esperando o clube. Nós já atuamos durante o mês todo de dezembro, esse início de janeiro, para que não tivéssemos essa situação, esse cenário aí não teremos. Daqui mais um dia a gente atualiza vocês sobre a situação e caso a caso, né, a gente vai informando, tá bem? Mas não vamos ter nenhum tipo de treino paralelo, pelo menos é a nossa expectativa. Com relação ao Maracanã, é claro que nós estamos todos, né, extremamente consternados com essa situação. Eu, então, que fui praticamente criado dentro do velho Maracanã, morava perto, ia a todos os jogos e acompanhei todas essas reformas, né, e aperfeiçoamentos aí daquele templo do futebol, ver o que nós estamos vendo aí, né, que vocês estão noticiando aí nos últimos dias, é desolador realmente. Nós estamos em contato com o governo do estado, né, e tenho certeza que eles vão tomar uma atitude para pelo menos interromper esse processo de degradação e acelerar a questão da transferência da concessão, seja via uma nova licitação, seja via a aquisição por outro grupo da atual concessão. Também, né? Por que não? Isso é o que a gente vai avaliar. Presidente, aqui. Queria que você falasse qual foi, o que os jogadores acharam hoje aí. Foi o primeiro contato de muitos com o CT, com o modo profissional. Ficaram satisfeitos? Como é que foi a sua conversa com os jogadores? Não, foi muito boa, é claro, e não só os jogadores, né? Nós temos orgulho de dizer que todas as pessoas que visitaram o CT, conselheiros, vocês da imprensa, jogadores, estão todos muito bem impressionados, né, com a qualidade das instalações e, né, todos os jogadores com quem eu conversei estão muito animados aí para começar a trabalhar. Obrigado, presidente. Rodrigo, Godinho, obrigado a todos.
Tá aí, portanto, entrevista coletiva do departamento do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do departamento de futebol do clube, né? O Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o diretor executivo Rodrigo Caetano. Vamos começar pelo final? Porque abri aqui com a informação da possibilidade do Cuéllar ser envolvido numa troca com o Berrio. Porque o Cuéllar é um jogador que tem mercado na Colômbia, jogador que já passou, inclusive, pela seleção colombiana. A verdade é que não encaixou no Flamengo, tanto é que o jogador foi preterido, o torcedor não gosta. Mas os treinadores do Flamengo, todos que passaram pelo Flamengo nessa gestão, gostam do Márcio Araújo. E por isso o Márcio Araújo tem moral e tem respeito no grupo, pela utilidade dele, segundo os treinadores. E o Cuéllar, olha, a informação que eu recebi ontem é essa. É uma possibilidade, sim, de ser envolvido numa troca pelo Berrio. E agora o Rodrigo Caetano fechou a entrevista, dizendo, vamos até aqui na íntegra para a gente não cometer nenhum equívoco. Rodrigo responde, enfim, cada caso vai ser avaliado, mas a vinda do Rômulo não significa necessariamente a saída do Cuéllar. Os que aqui estão só vão sair se for interessante para o clube e para o próprio atleta. Para o próprio atleta, como ele mesmo se refere, o Cuéllar não acharia ruim jogar pelo Atlético Nacional, campeão da Libertadores, voltando para o país dele. Quer dizer, bate com a informação que eu tenho. Daqui a pouquinho é uma negociação viável. Qual é a posição do Cuéllar? Volante. Já tem muita gente para esse setor no Flamengo, concorda? E tá chegando outro. Tá chegando o Rômulo, perfeito. O Flamengo tá precisando do que nesse momento? Atacante. Que caia pela... Vem e agora com a lesão do Thiago Santos, a gente acompanhou na entrevista, pode vir o segundo atacante. Perfeito. Então são dois. São mas dois. Um deles caindo pela ponta. Que é onde o Berrio, que joga muita bola, atua. Se sair, olha, Berrio, Diego... Berrio é bom, hein? Guerreiro? Meu Deus do céu, que timaço. O Berrio é bom jogador. Bom de bola. Vou falar pra vocês, atacante de lado de campo grande, forte fisicamente, sabe fazer gol. Vai pra cima. E ainda deu aquele grito na cabeça, no jogador do goleiro lembra aquele jogo lá do time argentino? Do Rosário Central? O goleiro estava infernizando a vida dele, deu um grito na cabeça, o cara ficou louco, arrumou uma confusão. Esse Berrio é bom. Ele dá certo em qualquer... Ele joga, na minha opinião, modesta opinião, ele joga em qualquer time do Brasil hoje. Qualquer time, até no Palmeiras. Ele joga em qualquer time do Brasil, mesmo com o Palmeiras, com todos os jogadores que contratou, Berrio joga na beirada, entrando por dentro. E pode jogar de centroavante também. E um jogo seria suficiente para cair nas graças da torcida rubro-negra. O Berrio é o Marcelo Cirino no auge, no bom momento. O Marcelo Cirino também é um atacante de força, de velocidade. Informação sobre o Fernandinho, que a gente também acompanhou na coletiva, tem essa possibilidade, eu falei antes. O Fernandinho está liberado, o Grêmio liberou ele para conversar com o Flamengo. Essa conversa deve acontecer, especialmente com o Caetano, amanhã. O salário dele é R$350 mil